Ei, Lucere. Boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem? Show, e você? Também. E aí, entrou de férias? Acabou que ficou para agosto. Ah, legal, né? Assim, Sim, pelo menos mas eu você tô bem consegue viajar. Que agora, péssima. Não, agora não tem nada para fazer, mas eu tô bem cansada já. Eu achei que eu ia descansar, ficar em casa, mas é, não tá lá essas coisas, não. Acho que pra ninguém, né? você tá de home office? Tô, É, tô, 100%. é. Mas não adianta, não, a gente trabalha até mais do que se tivesse, né, no Sim, presencial. você acaba sendo demandado fora do seu horário, né? É quando você vê se tá resolvendo a questão. É, não tem jeito. Você Isso trabalha... os professores, então, nem se fala. Ah, não. Você tá no TRT, não é, Lucere? Sim, sim. É. Uma outra aluna minha também que tá no TRT, ela Ah, falou que tava assim, né? Que o chefe dela. Ei, Fabrício, que o chefe dela, que eles estavam começando a Boa demandar ela fora noite, do Rafael. horário. Boa à noite. noite. Que eles estavam começando a demandar ela fora do horário e tudo. E aí o chefe dela foi e estabeleceu um horário para que só Ela houvesse foi demanda sancionada. naquele horário e Uhum. que, né, assim, foi instituindo, né, no grupo para poder mandar só dentro do horário e tudo. Então, ela está conseguindo cumprir o expediente dela dentro do horário que ela fazia no TRT. Entendi. Ué, que Entendeu? bom que eles conseguiram É, fazer dessa forma lá. Mas com a gente tá meio complicado, porque tem dia que é audiência de manhã, tem dia que é audiência à tarde. é, Aí cada dia eu tô trabalhando num horário também, então você fica é, também. Até, fica confuso até pra você, não é só culpa do outro. é. E as audiências remotas estão funcionando bem lá? Ah, funciona. Assim, tem umas gafes, né, professora? Tipo, hoje mesmo teve uma que a dona da empresa lá não mutou o microfone e falou mal do advogado do reclamante. Nossa! Ai, meu pai. Umas coisas assim, sabe? Que você vê que a pessoa tem dificuldade tecnológica Ei, e no- se fosse num contexto real, ela ia falar no ouvido do advogado, provavelmente o juiz nem ia ouvir, nem eu ia ouvir, sei lá. Mas nossa, nesse contexto, nada passa batido, né? não, de jeito nenhum. Não, que isso. Ai, ai. Ei, E fora as Fernando, boa dificuldades noite. tecnológicas também do Ah, pessoal. isso aí tem demais. Tem gente que até hoje não consegue mexer no PJE. É, imagino. Tem advogado que até hoje tem dificuldade de mexer no PJE. Ih, gente, ó. Cada coisa, né? É difícil. Eu fico pensando mais nos atendidos, né? Assim, Como é que eles sofrem, né? é, eu acho que é mais complicado para eles. Porque o Uhum. advogado, querendo ou não, ele vai ter um recurso tecnológico, ele vai conseguir se adequar, né, a essa realidade. Se ele Uhum. não se adequar também, né, não vai ter jeito, não vai sobreviver. Mas o Uhum. atendido, eu fico imaginando. Como é que tá, né, a É, vida? exatamente. Mas enfim, né? É, melhor tá tendo alguma disso do que não tá tendo nenhuma, Com né? Porque eu certeza. tenho uma Não, com amiga da certeza. Justiça Comum que ela trabalha no juizado infantil, Uhum. juvenil, ela falou que não tá tendo nada, não consegue fazer nada, tudo é processo físico, tá É sem de... trabalhar tem 3 meses. Nossa. Quando voltar, Imagina? vai ser que é desespero. Nossa. Ai, ai. Mas enfim. Ei, É, Fernando, boa noite. Bom, gente, todo mundo que tá aqui, eu acho que ninguém dos que estão aqui pegou a minha suplementar, né? Mas eu vou deixar marcado aqui, né? Que a suplementar da inicial é no dia 9, tá? Todas as suplementares que porventura vocês forem fazer vão ser realizadas no dia 9, na terça-feira, tá? Para o período da noite, a prova ela inicia às 18 horas e finaliza às 22h40, tá? Então, ela finaliza no horário normal em que a aula de vocês finalizaria, mas ela começa 1 hora antes, né? Então, se por um acaso acontecer de alguém, né, pegar 4 suplementares, você vai ter aí, né, os 2 horários para você fazer mais 1 hora, né, de gratificação, digamos assim, né? Mais 1 hora aí extra para você conseguir fazer a prova, tá? Então, na terça-feira nós não temos aula, né? E na quinta-feira é feriado.
quinta-feira é feriado de Corpus Christi, então nós não teremos aula na quinta-feira, o que quer dizer que na semana que vem nós não nos veremos, né? Na terça-feira. Vai fazer para melhorar a nota, né? Sei. E aí, na terça-feira, eu vou acompanhar a prova, né? Junto com vocês e tudo. Qualquer problema que tiver, vocês podem me acionar, tá? Mas imagino que vai transcorrer tudo bem, né? Se na avaliação inicial, que foi uma quantidade maior de pessoas, a prova, né? Ela foi tranquila, imagino que na suplementar também nós vamos ter uma prova tranquila. Mas, de toda forma, a gente vai estar acompanhando de perto, tá? Todo o procedimento e o suporte também vai fazer o acompanhamento. Boa noite, Elza. Então, qualquer problema, vocês podem ficar tranquilos, podem acionar os professores das respectivas matérias, né, que eles vão estar fazendo acompanhamento junto com vocês, tá? Então, a avaliação suplementar é no dia 9. Dia 11 é feriado de Corpus Christi, então nós não temos aula. E aí a gente só vai ter aula de novo agora no dia 16 de junho, tá? Então, dia 16 a gente se reencontra. Vocês vão observar, gente, que lá no TOTUS a nota ela tá lançada tipo 2 pontos a mais, né? Tem uma diferençazinha. Por quê? Porque eu havia falado para vocês que todas as pessoas que fizessem o meu simulado teriam 2 pontos. Né, eu recebi mensagem já de uns 3 alunos falando: ah, professora, você errou minha nota, né? Você lançou minha nota para mais, né? Assim, ótimo, graças a Deus, né? Que são alunos honestos, mas tá certo, é porque, na verdade, eu lancei já os 2 pontos do simulado, tá? Então, um aluno meu, por exemplo, tirou 29 e aí eu lancei lá 30 para ele. Aí ele falou assim: professora, né? Tá lançado 30. Aí eu falei: não, é porque já tem o simulado. E imaginei, né? Mas é por isso, tá, gente? Eu já fiz o lançamento com o simulado. Se a pessoa for fazer suplementar, os 2 pontos vão para suplementar, né? Se a nota dela for maior, tá? Se não, permanece na inicial. Eu imagino que poucas pessoas vão fazer minha suplementar. A maioria, a maior parte, pois é, gente, quem tirou 30 não tem como, né? Lançar 32, tá? Não tem jeito. Aí os 2 pontos ficou. Mas imagino que poucas pessoas vão fazer minha avaliação suplementar, né, de processo civil 3, pelo menos à noite, porque a grande maioria da sala foi muito bem, né? Teve uma aluna que não fez a prova, alguns alunos não foram tão bem, mas imagino que a grande maioria foi bem, então não sei, né? Eu acredito que vão ter poucas pessoas fazendo meu suplementar. De toda forma, né, fica a dica, façam a suplementar, porque a suplementar ajuda vocês lá na frente. Então, vai até o artigo 836, tá, gente? Tudo até o artigo 836, ok? E aí, então, sem maiores delongas, gente, eu vou continuar a nossa matéria, né? Na última aula, nós falamos um pouquinho a respeito da questão da realização. A gente finalizou a matéria falando da realização da segunda penhora, de ampliação e redução de penhora, ou seja, né, se houver a necessidade, se a penhora, vamos supor que você faça uma penhora no loteamento de 5.000 metros quadrados, só que esse loteamento ele sofreu uma grande valorização. Então, nesse caso, a gente tem essa penhora ela pode ser reduzida, porque 1.000 metros quadrados agora é o suficiente para poder arcar com a dívida, né? Pagar o crédito. Então, pode haver uma redução de penhora? Pode. O contrário também pode acontecer. Se, por um acaso, o bem sofrer uma desvalorização, é possível que se busque outros bens passíveis de penhora para poder fazer uma ampliação da penhora, tá? Falei para vocês também que é possível a realização de uma segunda penhora, se a primeira penhora for anulada por conter qualquer tipo de vício. E aí um dos vícios que a gente tem que observar consiste na ausência das intimações daquelas pessoas que nós falamos no início. Quando a gente começou a falar de execução, eu falei para vocês: olha, gente, tem que fazer a intimação do credor anticrético, do credor pignoratício, do credor hipotecário, né, do superficiário, do enfiteuta. Então, se por um acaso o bem que vocês estiverem penhorando se enquadrar em alguma dessas possibilidades aqui, necessariamente tem que fazer a intimação dessas pessoas. Então, se deixar de fazer aquelas intimações, a penhora ela vai ter um vício e aí ela pode vir a ser anulada, tá? E aí eu vou ter que fazer uma segunda penhora. Se por um acaso, gente, eu executar todos os bens e o valor não for suficiente para poder quitar também o débito, aí eu vou ter que realizar uma segunda penhora, tá?
Ou se o exequente acabar desistindo da primeira penhora, gente, porque os bens são litigiosos, às vezes os bens eles estão assim extremamente embaraçados, né? E aí não vale a pena, entendeu? Eles estão muito emaranhados, né? São de outros processos e é uma confusão danada. Então, não vale a pena insistir naqueles bens. Ou se por um acaso esses bens já tiverem sido levados a leilão e ninguém tivesse interessado em adquirir aqueles bens, aí eu posso proceder a uma segunda penhora. E expliquei para vocês, foi a última coisa que nós falamos a respeito da possibilidade da alienação antecipada de bens. Tá? É possível que haja essa alienação antecipada? Sim, em duas situações, né? Se por um acaso, gente, os objetos eles estiverem sujeitos a algum tipo de depreciação, tá? De deterioração, né? Então eu tenho que fazer essa alienação rápido, porque a cada dia que passa eu tô perdendo dinheiro com esse bem. E um dos exemplos, né, é o caso de veículo, tá? Veículo automotor, gente, é um exemplo clássico disso, tá? Pedra, metal precioso, né, que sofre alta, sofre baixa no mercado. Então, assim, tem que aproveitar as altas para poder vender. E no caso de veículo automotor, quanto antes vender, melhor, né? Só fazer uma analogia quando vocês compram, se por um acaso vocês comprarem um carro zero. Comprou um carro zero, gente, tirou ele da concessionária, virou a esquina, já perdeu dinheiro, né? Então, carro é mais ou menos isso. A cada dia que passa, ele tá ali, né? Você tá perdendo mais dinheiro com ele. Então, o juiz ele pode autorizar essa alienação antecipada. Vai que a gente está diante de uma alta, por exemplo, do ouro, e aí eu penhorei, eu tenho uma penhora em cima de ouro, né? Eu vou aproveitar essa alta para poder vender, lógico. Então, a gente tem essas oscilações no mercado, e aí é interessante fazer essa alienação de forma antecipada. Hoje é comum a alienação mesmo o bem estando financiado, sim, né? É comum, tá? É possível, né? Bom, e aí então, finalizamos então a matéria da última aula, né? Eu voltei nela porque foi muito rápido o que eu falei no finalzinho da última aula, a gente já estava finalizando, né? E aí eu achei por bem a gente voltar porque é uma parte importante da matéria. Né? A gente tem que lembrar que tudo isso cai na avaliação final. E mais do que isso, né, gente? Vocês vão precisar disso para a vida de vocês. A execução é super importante. Muito importante mesmo. E então a gente vai para a matéria de hoje, que a gente vai estudar mais pormenorizadamente como que acontece a penhora de ativos financeiros existentes na conta do devedor, do executado. No caso também, gente, penhora de crédito, de cota ou ações de sociedade empresária, de empresa, estabelecimento, semovente, percentual de faturamento de empresa e de frutos e rendimentos, tá? Então, hoje a gente vai estudar mais profundamente esses tipos de penhora, essas situações relativas à penhora. A primeira delas, gente, é a penhora de dinheiro, né, existente aí em depósito ou aplicação financeira, tá? Essa penhora de dinheiro, ela é fantástica, né? E aí eu vou situar para vocês, vou contar para vocês um pouco como é que era, para vocês entenderem, né, como o patamar que nós estamos hoje, que é muito melhor. Quando eu estudei execução, gente, a primeira vez, né? Porque na verdade foi o seguinte: o processo de execução ele teve uma alteração muito grande, ele sofreu uma alteração muito grande em 2006, tá? Que foi o ano que eu fiz processo civil 2 na faculdade. E aí, o que acontece? O processo de execução ele fazia parte da matéria de processo civil 2, era recursos e processo de execução. E aí, no meio do semestre, a gente teve uma alteração muito grande do Código de Processo Civil, então a gente estudou a parte de execução, mas a gente estudou ela muito rapidamente. E aí, quando eu fui estudar processo civil 3, em 2007, o meu professor de processo civil 3, ele deu algumas aulas sobre execução para a gente. E eu lembro, assim, nitidamente do professor, né? E assim, vamos situar, gente. Isso aí nós estamos falando de início de 2007, tá? Fim de 2006 foi a primeira vez que eu tive contato com a matéria, e início de 2007, né? No início de 2007, nós tínhamos internet? Sim, tínhamos, mas não era do jeito que é hoje, gente, né? Os que têm a minha idade, mais ou menos, eu tenho 36 anos, os que têm a minha idade, né, os que são mais velhos que eu, vão saber disso. A gente não tinha a internet, o fenômeno da internet da forma como a gente tem hoje, tá? E aí, o que acontece, gente? Eu lembro nitidamente do meu professor falando
né, que o futuro seriam seria as pessoas ficarem em casa final de semana e fazerem compras pela internet, que isso seria muito natural, tá? Daí a um tempo isso seria muito natural. Naquela época a gente não pensava tanto assim, não era tão comum a gente comprar pela internet. Não era tão comum, gente. A gente ia muito em loja física, comprava as coisas muito em loja física, tá? Não era igual é hoje, né? Pra vocês teriam uma ideia, né? A única rede social que a gente tinha na época era o Orkut, né? Então, assim. E aí, o que que acontece? Foi quando começou-se a falar da questão da penhora online, tá? E aí, isso foi uma grande inovação na época, só se falava nisso. E aí, como que era o procedimento, gente, na época, né? O procedimento era o seguinte: você podia fazer um requerimento para o juiz de penhora de ativos financeiros existentes em nome do executado. O juiz, então, ele recebia esse requerimento. E aí, se ele autorizasse o requerimento, eles pediam um ofício, tá? Para o Banco Central. Esse ofício, gente, ele era mandado por fax e ele era mandado por meio de correspondência. Então, era expedido uma carta, tá? Um ofício assinado pelo juiz, carimbado, colocava dentro do envelopinho e enviava, tá? Para o Banco Central. Chegando lá no Banco Central, o Banco Central recebia esse ofício e aí ele demandava todos os demais bancos, via ofício também, para que informassem sobre a existência de ativos financeiros em nome do executado e, na oportunidade, fizessem o bloqueio no valor da execução. Então, gente, era tudo no papel. E aí, o que que acontecia? Banco por banco ia respondendo aos processos que eram físicos, né? A gente não tinha processo eletrônico da forma como a gente tem hoje. Se vocês pensarem, o processo eletrônico é novinho, né, gente? O processo eletrônico é de 2015 para cá. Tá? De 2014, mas a partir de 2015 tornou-se obrigatória a distribuição, se não me engano, março de 2015, a distribuição fevereiro de 2015, a distribuição de todos os processos de forma eletrônica. E aí, o que que acontece, gente? Ia tudo físico. E aí ia chegando, tá? Ia chegando, né, ofício para o juiz. E aí o juiz analisava e juntava no processo, intimava o exequente. Juntava ofício, intimava o exequente. Então, gente, quando a gente pedia penhora online, a gente podia esperar que, tipo assim, ia ficar uns 6 meses, mais ou menos, recebendo ofício de banco. Por quê? Porque era tudo via carta. Né, ia chegando no juízo, juntava os autos do processo, concluso, vista para o exequente, né? E isso ia acontecendo com todos os ofícios que eram juntados aos autos do processo. Então, gente, assim, foi um fenômeno, mas era muito devagar, né? Se a gente for pensar o que acontecia, era muito mais fácil naquela época do executado ele conseguir, por exemplo, tirar o dinheiro do banco rápido do que hoje, tá? Por quê, gente? Porque hoje o juiz ele faz tudo isso mediante o sistema que ele possui, um sistema eletrônico que ele possui, e ele já faz a comunicação para o Banco Central. O Banco Central também comunica eletronicamente aos bancos para poder fazer o bloqueio. Então é tudo via sistema eletrônico, CIEL, né, que é o sisteminha que o juiz, pelo menos aqui, né, em Minas Gerais, o juiz ele utiliza, tá? Então ele já faz tudo isso, gente, pelo computador. Então é muito mais rápido, né? Naquela época era muito mais demorado, mas ainda era efetivo. Mas a gente ficava tipo 6 meses recebendo ofício, tá? Ia recebendo um ofício todo mês, né? Às vezes 2 ofícios, porque você tem que pensar que era mais moroso. Bom, então, o que a gente tem hoje, né, em relação a essa questão da penhora de ativos financeiros? Como que ela é realizada? O exequente, ele faz um requerimento para o juiz, então o juiz ele só vai fazer essa penhora online, gente, se ele tiver requerimento do exequente, tá? Então, o exequente ele faz um requerimento para o juiz, né, via seu advogado, através do seu advogado, faz uma petição e requer a penhora de ativos financeiros existentes em nome do executado, até o limite da execução. Aí o que acontece? O juiz, então, sem intimar o executado do ato, ele já comunica ao Banco Central e o Banco Central faz a comunicação para todos os demais bancos para que verifiquem, né, se existem ativos financeiros em nome do executado, então fornece o nome do executado, CPF, e aí o que acontece? Os bancos eles vão fazendo o bloqueio no limite da execução. Aí, gente, né, uma coisa que é importante a gente entender.
Um banco não vai comunicando com o outro para poder falar assim, né, vamos supor que, deixa eu ver quem que vai ser executado, o Bruno, porque o Bruno tá muito sumido, né? Então, quando aparece, tem que ser executado, tá? O Bruno, Entendi. gente, é desse jeito, tá? O Bruno, gente, ele está sendo executado, né, num processo. E aí, o que que acontece? Ele tem conta no Banco do Brasil, no Santander e no Banco Itaú, tá? O valor da execução do Bruno é R$ 5.000. O juiz autorizou a penhora online, né, o Bacenjude, e aí o que que aconteceu? O Banco Central expediu a ordem para o Banco do Santander, Banco do Brasil e Banco Itaú. No Santander, ele tinha os R$ 5.000, o Santander foi lá e bloqueou. No Banco do Brasil também ele tinha R$ 5.000, o Banco do Brasil foi lá e bloqueou. E no Itaú ele tinha só R$ 3.000, o Banco Itaú então bloqueou R$ 3.000. Professora, todos os bancos fazem o bloqueio até o limite da execução? Sim. E respondem para o juiz. Tá? Por quê, gente? Porque não fica assim um banco conversando com o outro. Ô, fulano, aqui é do Banco Itaú, é porque tem um cliente nosso que ele tem conta aí também. Eu queria saber quanto que você bloqueou aí para eu poder bloquear aqui. Gente, não é assim. Eles bloqueiam. Tem o valor? Bloqueia até o limite da execução. E manda para o juiz a informação de que está bloqueado. Aí o juiz vai analisar quantos bloqueios foram feitos e se existe uma indisponibilidade excessiva. O que é essa indisponibilidade excessiva? Se eu bloqueei R$ 5.000 em um banco, R$ 5.000 no outro e R$ 3.000 no outro, e a dívida é de R$ 5.000, tem R$ 8.000 bloqueado a mais, sem necessidade. Então, o juiz vai determinar que as instituições financeiras cancelem aquela indisponibilidade excessiva, tá? Eles não vão ficar Roberto, conversando um com o outro. Fala. mas isso não é feito pelo Bacen, não? O quê? Controle? Esse bloqueio? É, porque Não, geralmente você pede. o Bacenjude, ele manda para o banco e o banco é que faz o bloqueio. Entendeu? Então, mas aí, se você pede através do Bacenjude, ele tem o controle de quais bancos que foi bloqueada a conta Sim, deles, só não? que a comunicação já é feita direto para o juiz. E quem vai determinar cancelamento de indisponibilidade é o juiz. O Banco Central ele não vai fazer essa análise, não. Ele não tem nem competência para poder fazer essa análise, entendeu? Ele simplesmente vai cumprir a ordem judicial, indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do executado, até o valor da execução. Indisponibilizou? Indisponibilizou. Volta então a informação para o juiz da causa e o juiz é que faz essa análise e determina o desbloqueio. Entendeu? Entendi. O Banco Central não vai fazer essa análise. Imagina, Bruno, imagina. Imagina o Banco Central tendo que fazer essa análise de executado por executado. Não dá. Imagina. Porque se a gente for pensar, gente, cada juiz tem um número de processos. Então é mais fácil o juiz fazer aquela análise do que o Banco Central. É uma instituição que faz o controle de todos os bancos. Imagina essa instituição tendo que fazer esse controle de indisponibilidade excessiva. Impossível, tá? Impossível. Então o banco simplesmente cumpre a ordem, remete a informação para o Bacen remete a informação para o juiz. E aí o juiz, então, analisa quais bloqueios. Isso é muito rápido, gente, né? Porque isso é tudo eletronicamente. Tudo eletrônico. Então, isso é muito rápido mesmo. E tem que ser rápido para ser efetivo, né? Se for devagar demais, quando chega o primeiro bloqueio que o executado, por exemplo, percebe que a conta dele está bloqueada, ele vai no outro banco, que se ele tiver conta em outro banco, vai lá e tira o dinheiro. Né? Então, assim, é exatamente para poder evitar isso que é rápido, é super rápido. Então, bloqueia tudo. Aí o juiz, ele analisa quais bloqueios foram realizados e se tem uma indisponibilidade excessiva. Então tá. Então tem aqui, ó, R$ 5.000 foi bloqueado no Banco do Brasil. Essa conta aparentemente não é uma conta salário, é uma conta corrente normal e tudo tinha um valor lá. Então eu vou determinar o bloqueio dessa e vou então determinar que o Santander e o Banco Itaú desbloqueiem o valor que está lá bloqueado. E aí, gente, o que acontece? Sendo bloqueado o valor, né, da execução, ou o valor que for achado, né, no banco, o executado ele será intimado, via de regra, na pessoa do seu advogado. Se ele não tiver advogado, vai ser de forma pessoal, geralmente por meio de carta com aviso de recebimento, tá? Só que muitas vezes, gente, acontece do executado já saber, antes de ser intimado, que o dinheiro dele está bloqueado. Sabe como? Vamos supor que o Bruno, né? Mais uma vez o Bruno. Bruno tá passando férias lá em Porto Seguro, tá? Feliz da vida lá em Porto Seguro, né?
E aí ele foi no restaurante com a namorada dele, tá? E aí então chegou a conta, né? E aí ele foi e deu o cartão falou, não, eu vou pagar em débito. Você traz para minha maquininha, o garçom levou a maquininha para ele. Ele foi lá, tentou fazer a transação, saldo insuficiente. Falou assim, mas como assim, né? Passa no crédito, então, que eu vou ver o que está acontecendo. O Bruno, então, ele sai do restaurante e vai no banco, tá? Para poder ver o que está acontecendo. Porque o Bruno saiu de férias, ele está com dinheiro de férias, inclusive, depositado no banco e tudo. Então, assim, né? Ele não está entendendo o que está acontecendo. Chegando no banco, gente, o Bruno, então, ele puxa um extrato bancário. E aí vem a surpresa. Não sei se algum de vocês já teve a curiosidade de ver que no finalzinho do extrato bancário de vocês, normalmente consta assim, a seguinte, ou mesmo na tela, né, do caixa eletrônico, bloqueio judicial, e aí consta lá, saldo total, bloqueio judicial mais valor disponível em conta. Vocês já viram isso? Geralmente, né, gente, o bloqueio judicial é zero, tá? Se o bloqueio judicial não for zero, é porque, né, tem alguma coisa errada aí, tá? Muito provavelmente você está sendo executado, não sabe, né? Ou então foi surpreendido, tá? Com essa situação. E aí, então, o Bruno, ele percebe que lá no extrato bancário dele, o dinheiro dele foi bloqueado judicialmente, tem um bloqueio judicial, tá? O que acontece, gente? Esse é o momento, né, em que algumas pessoas que às vezes nem sabiam que tinha um processo de execução tramitando contra elas, ou um cumprimento de sentença em trâmite contra elas, descobre que tem um cumprimento de sentença ou uma execução. É o momento em que tem o bloqueio do valor. E aí, o que acontece, gente? Num primeiro momento, o valor, ele está disponível na conta, ele está na conta do executado, só que ele está bloqueado, mas ele permanece na conta do executado. Ele continua no banco, só que o banco só indisponibilizou aqueles ativos financeiros para o executado, mas continua lá no banco em que o executado tem conta. Aí o executado vai ser intimado e ele vai ter, gente, o prazo de 5 dias para poder comprovar duas situações, que eventualmente ele vai conseguir aí pedir o desbloqueio da conta dele, tá? A primeira situação, gente, é que, né, tá listada lá no artigo 854. As quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, né? E aí o Bruno poderia utilizar essa justificativa dizendo que era saldo de salário dele, dinheiro de férias, e que de acordo com o artigo 833, né, a remuneração, o valor disponível em conta corrente até 50 salários mínimos é impenhorável. É claro que o executado, gente, ele sempre vai utilizar a justificativa, né, que é favorável para ele, ou seja, é impenhorável? É absolutamente impenhorável? Sim, só tem a exceção no caso de pensão alimentícia, que não é o caso do Bruno, tá? Ele estava sendo executado numa execução normal. E ele vai pedir, então, que haja o desbloqueio, que ocorra o desbloqueio na conta dele. E aí, né, torcer para que o juiz seja um juiz legalista e não um juiz que esteja antenado aí na jurisprudência do STJ. Porque se for um juiz que está antenado na jurisprudência do STJ, vai desbloquear só parte do valor e manter a penhora em porcentagem que pode variar de 20% a 30%. Né? Eu já falei disso para vocês. Ele pode, então, alegar essa questão da impenhorabilidade, ou ele pode alegar que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Tipo, ele tentou sacar o dinheiro, então já que estava indisponível o dinheiro do Banco do Brasil, ele foi no Santander. Chegou lá no Santander, também estava bloqueado R$ 5.000. E aí o juiz determinou que houvesse esse desbloqueio, mas o Santander não desbloqueou. Então ele também tem que justificar que tem uma indisponibilidade excessiva. Se a execução dele é R$ 5.000, já tem R$ 5.000 bloqueado no Banco do Brasil, o valor do Santander tem que ser desbloqueado, tá? Então eu preciso comprovar essas duas situações. O juiz, então, ele vai analisar o pleito do Bruno, né, que está sendo executado, e aí ele pode determinar cancelamento de eventual indisponibilidade no prazo, determinando que a instituição financeira faça esse cancelamento no prazo de 24 horas, sob pena de ser responsabilizada pelos danos causados ao executado, tá? E aí, então, pode caber uma indenização contra a instituição financeira? Sim, é possível, tá?
Como também o juiz, ele pode verificar e achar que realmente, né, aquele valor ali é impenhorável. Não, eu concordo, eu sou um juiz legalista, de acordo com a redação do artigo 833, esse valor é impenhorável, não me interessa o que o STJ está dizendo, e aí eu vou então seguir o entendimento de que é impenhorável e vou desbloquear o valor, tá? Desbloqueando o valor volta a ficar, né, ou a indisponibilidade excessiva, enfim, volta a ficar disponível para o executado. Se, no entanto, gente, o Bruno não se manifestar nesse prazo de 5 dias, que é um prazo peremptório, tá? Ou se o juiz rejeitar, né, essa questão da indisponibilidade excessiva, na verdade não existe, já foi desbloqueado o valor, ou essa questão relativa à empenhorabilidade, o juiz não entende dessa forma e mantém a penhora, ou mantém a penhora de pelo menos o percentual, ele vai então determinar a conversão deste bloqueio para penhora. E aí é o momento então em que o dinheiro ele sai da conta do executado e ele vai para uma conta bancária aberta atrelada ao processo de execução. Geralmente, na Justiça Estadual, essa conta, né, judicial, ela é aberta junto ao Banco do Brasil e na Justiça Federal junto à Caixa Econômica Federal, tá? Então, ele vai determinar, é o momento em que efetivamente a gente tem a penhora, é o momento em que o dinheiro ele sai da conta do executado e esse dinheiro ele é transferido para a conta judicial atrelada ao processo de execução. Se por um acaso, gente, eventualmente o executado efetuar o pagamento do crédito, né, do débito que ele tem que pagar, do crédito do exequente, quando o valor está só bloqueado, assim que houver o pagamento, o juiz vai determinar o desbloqueio da conta dele. Se, no entanto, gente, o pagamento for realizado quando o dinheiro já tiver sido transferido para uma conta judicial, professora, mas aí nesse caso, qual que é o sentido do pagamento? Vamos supor, gente, que a pessoa fez o pagamento, mas não deu tempo de processar e nesse meio tempo faz o pagamento judicial também. Nesse meio tempo, o dinheiro já tinha sido transferido para uma conta judicial? Pode acontecer? Pode. Tá? Se for essa situação, se o dinheiro já tiver sido transferido para uma conta judicial, não tem jeito de voltar com o dinheiro para a conta do executado. Aí, nesse caso, professora, o que vai acontecer? Nesse caso, então, o executado ele vai fazer um requerimento para o juiz, pedindo a expedição de um alvará, tá? Para poder levantar aquele dinheiro. E aí o juiz, então, verificando que houve o pagamento, vai expedir o alvará, o executado vai lá no Banco do Brasil e faz o levantamento do dinheiro. Tá? É assim que vai ser o processamento. E é tudo muito rápido, gente. Né? É tudo muito rápido. Tanto que, muitas vezes, na grande maioria dos casos, a pessoa, o executado, ele vai descobrir, inclusive, que o dinheiro dele está bloqueado na hora que ele tentar fazer alguma transação e não conseguir. Geralmente, ele descobre isso antes de ser intimado, tá? De toda forma, esse dinheiro ainda fica bloqueado um tempo. Né? Porque vamos pensar, até ele ser intimado. Se ele tiver advogado, ótimo, porque vai ser intimado na pessoa do advogado, via PJE é mais rápido. Mas se ele não tiver advogado, carta com aviso de recebimento. Aí, junta a carta nos autos do processo, conta o prazo de 5 dias para ele poder se manifestar. Aí, autos conclusos para o juiz. O juiz pode intimar a parte exequente para se manifestar a respeito do requerimento do executado? Sim. Aí que o juiz vai decidir. Então, nesse meio tempo, pode passar umas 2 semanas, 3 semanas com o dinheiro bloqueado? Pode. Tá? Pode, né? O ideal é a gente sempre evitar que esse bloqueio aconteça, tá? Porque acontecendo demora um pouquinho para desbloquear. Não é tão rápido assim, não, tá? Gente, alguma dúvida a respeito da penhora em dinheiro, né? De dinheiro em depósito ou em aplicação financeira? Eu sou fã dessa penhora, acho ela top demais, desde a época da faculdade, que eu acho ela super interessante, tá? E aí é uma observação muito pertinente. Se a gente estiver falando de uma execução contra um partido político, gente, o juiz ele vai determinar que ativos financeiros sejam bloqueados apenas em nome daquela entidade dentro do partido político. Tá? Então, geralmente a organização de partido político tem CNPJs internos, né? Então, ele vai determinar que haja o bloqueio de ativos financeiros existentes em nome daquela determinada instituição dentro do partido político, tá? É bem específico, né? Não é de forma geral, não, tá? É o órgão partidário que contraiu a dívida, então é muito específico, não vai de forma geral, não, tá? Alguma dúvida, meus queridos? Não?
Isso tudo que eu falei está no artigo 854, tá? É um resumo de tudo que está lá no artigo 854. Belezinha? Então, vou passar para a segunda penhora que eu mais gosto, que é a penhora de crédito. Eu acho a penhora de crédito também muito top, tá? Por que a penhora de crédito, gente, ela é top? Porque a pessoa, às vezes, ela não tem dinheiro, mas ela tem um crédito para poder receber. E esse crédito, gente, pode ser uma dívida, né? Que ela emprestou um dinheiro, por exemplo, para alguém e ela vai receber esse dinheiro de volta? Pode. Mas a gente tem que pensar fora da caixinha. Pode ser muito mais do que isso. Ela pode ser herdeira de uma pessoa, né? Que já faleceu e aí essa pessoa tem um dinheiro para receber em virtude de um processo judicial. E aí ela, como herdeira, tem direito a esse crédito, então eu posso fazer a penhora desse valor que ela ainda vai receber. Ela pode, gente, ser herdeira e aí ter um procedimento de inventário em trâmite, e aí a cota parte que ela teria direito à herança, eu também posso penhorar. Então, assim, é penhora de crédito em geral, tá? Não pensa só na questão do dinheiro. Pode ser bens que ela tem para poder receber. Pode ser dinheiro? Pode, mas pode ser bens. No caso, por exemplo, de um procedimento de inventário, um testamento, tá? Ela tem ali o direito a receber aquela massa de bens e eu já penhoro aquela cota parte que ela teria direito a receber. Quando a gente faz isso, gente, e esse crédito vem de um processo judicial, a gente chama esse ato de penhora no rosto dos autos. Não sei se algum de vocês já ouviu, né, essa expressão. Essa penhora no rosto dos autos, ela é feita quando a gente penhora um crédito de outro processo. Então, a gente sabe que o executado tem um crédito para receber de um determinado processo e a gente já penhora esse crédito, tá? E aí é anotado, né, no processo em destaque. Geralmente, quando a gente tinha processo físico, na capa do processo tinha um bilhetinho, tá? Penhorado, executado, tal, tal, tal. Para quê? Para que o juiz saiba que quando ele sentenciar, quando for expedir, por exemplo, formal de partilha, quando sentenciar o processo, expedir alvará, que existe uma penhora relativa àquele crédito, tá? Ela é fantástica, gente. Ela é muito bom, tá? Ela é fantástica. Bom, e aí então vamos lá, né? Geralmente, se por um acaso a gente tiver essa penhora através de um título, gente. Então, eu tenho, por exemplo, um empréstimo que eu fiz e eu tenho esse dinheiro para poder receber, e aí eu tenho em meu poder, então, uma nota promissória. Vamos supor que a Lucélia, ela pegou um dinheiro emprestado com a Elza, tá? E a Lucélia, então, tem que pagar o valor de R$ 3.000 para a Elza no dia, no dia 16 de junho, tá? A Lucélia tem que pagar esse valor para a Elza. E a Lucélia, inclusive, assinou uma nota promissória para poder garantir a Elza foi embora. Para poder garantir, né, que a Elza vai receber esse valor, tá? E aí o que acontece? Eu estou executando a Elza. A Elza está me devendo, então eu estou movendo um processo de execução contra a Elza. E eu descubro que a Lucélia está devendo a Elza. A Elza voltou. E aí eu descubro que a Lucélia está devendo a Elza. Então, eu resolvo fazer a penhora. Eu peço ao juiz, faço requerimento ao juiz, para que haja a penhora deste crédito, que a Elza iria receber, mas não vai receber mais. E aí, como é que é feita essa penhora? Se tiver o título executivo, gente, mediante a apreensão do título, ou até que haja a apreensão desse título, caso ele exista, né? Que a gente tem que pensar os outros casos de penhora de crédito, que eu já falei aqui para vocês, oriundo, por exemplo, de processo judicial, né? Nesse caso, como é que eu vou considerar que foi realizada a penhora? Pela intimação ao terceiro devedor, ou seja, a Lucélia, para que ela não efetue o pagamento para a Elza, que é executada, e eu também vou intimar a Elza, que é executada, para que ela não disponha do crédito que ela tem para poder receber da Lucélia, né? Para que ela, por exemplo, não procure a factoring do Fabrício para poder tentar adiantar esse recebimento, tentar frustrar as expectativas, inclusive minhas, tá? E agora eu vou ter que finalizar a transmissão, vou mandar o link da próxima para vocês, tá bom? Todo mundo aqui comigo, viu, gente? Beijo, até daqui a pouco.